Olá, estamos aqui com mais um podcast. É uma realização do Espaço Síndico com o apoio da Verde Condominial. Temos dois convidados ilustres aqui, Dr. Conrado Burgos, da Conrado Burgos Advocacia, o Clériston, que é síndico profissional da empresa CRC, e nós vamos falar sobre deveres e direitos dos condôminos, que a gente está muito acostumado a falar de obrigações do síndico, né? Deveres do síndico. Qualquer condômino, em qualquer condomínio que a gente for, ele vai saber quais são as obrigações do síndico. Mas muitas vezes ele não sabe qual é a obrigação do próprio condômino. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Vai ser um bate-papo muito interessante, vocês têm muito a agregar. Então, eu peço que os síndicos que estejam nos ouvindo, que ouçam até o fim, que muita informação boa vai ser passada aqui. Para começar, doutor Conrado, vou pedir que vocês se apresentem. Vamos começar primeiro pelo jurídico, né, Clériston? Perfeitamente. Boa noite a todos. Como disse a Maria Lúcia, sou o Conrado Burgos. Agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui e poder falar de condomínio, né? Condomínio, para mim, é a minha vida. Estou no ramo há cerca de 19 anos. Jurídico, 4 anos. Mas trabalhei muito tempo em administradoras também, né? Sabe tudo de condomínio. Aprendo todos os dias. Sabe quase tudo, então. Exatamente. Tem uma bagagem muito boa, né? Além disso, eu fiz pós-graduação em Direito Condominial. Pós-graduação também em Direito Imobiliário, né? E hoje eu faço parte da ANACOM, que é uma associação, uma associação dos advogados condominialistas, né? É uma associação nacional e eu sou o diretor da Regional Campinas, né? Então foi uma honra também receber esse convite do nosso queridíssimo Dr. Miguel Zain. Um abraço para o Miguel. Muito, assim, eu vi pelas redes sociais, parabéns, viu, mais uma vez. Merecido, bem bacana. Isso aí. Clériston, você é síndico profissional Campinas e região, né? Conta um pouquinho pra gente aí da história, como é que começou? Você nasceu e quando era criança falou, eu quero ser síndico, gente, quando eu crescer eu quero ser síndico. Maria Lúcia, boa noite, doutor Conrado. Boa noite, uma honra de estar aqui nesta noite, no Espaço Síndico. Muito obrigado pelo convite. Me chamo Clériston Ramon e, bom, eu comecei a minha caminhada direito condominial, síndico profissional, lá em 2017. Mas eu morei muito tempo em condomínio, então eu sempre tinha aquele bom relacionamento, doutor, com os meus vizinhos, né? E sempre ajudava. Então as pessoas sempre falavam, você tem perfil para ser síndico, mas eu nunca, não quero isso para mim não, tal. Mas chegou uma hora que, lá na faculdade de Direito, e aí, quando chegou ali a matéria na área imobiliário, na área civil, eu me identifiquei muito com a área condominial. Então eu falei, olha, é esse caminho, é isso que eu quero para minha vida. Então lá em 2017 eu fui fazer curso, entender como é que funciona, né? E abri a empresa. Então a CRC Soluções Condominiais, ela foi fundada em 2017. Então eu sou um pouco visionário, então já abri a empresa com as iniciais do meu nome e aí em 2018 consegui o primeiro condomínio e a gente foi trabalhando. Tenho 5 anos de experiência, né? O Dr. Conrado tem 19, então eu sou um mini dicionário, né? Mas a gente aprende todo dia. Todo dia. Exatamente. Foi o que o Dr. Conrado falou, todos os dias a gente aprende com um condômino novo, com um condomínio novo, um problema novo. É verdade, Balu. Essa pandemia mesmo foi um desafio pra gente, pra questão de burocracia, de regras, ser flexível, que pode, que não pode. Mas aí, já estou há 5 anos no mercado, né? Eu amo o que faço. A gente tem que fazer 100%, né? Acho que todo profissional tem que fazer 100%, né? Administradora, jurídico. Mas quando a gente ama, a gente faz 300%, porque a gente faz de paixão, por servir, né? Eu falo, a gente nem percebe, tá de fim de semana, de férias, tá falando de condomínio, e você nem percebe, porque você gosta daquilo, não é trabalho. Né? Então você acaba respondendo e-mail num final de semana, de férias, WhatsApp.
Mas é bom, é bom você fazer aquilo que ama, que isso não torna um fardo. Exatamente. Não torna algo pesado, né? Principalmente nesse mercado condominial que é de tanta responsabilidade, né, para cada um de nós aqui, Sim. né? Você como síndico, o doutor Conrado no jurídico, a administradora que administra, né, que faz a gestão do condomínio bem próximo do síndico. Então é muita responsabilidade para todo mundo, porque a gente lida com muitos sonhos, né, muitos desejos de muitas famílias no condomínio. Sim. E aí, para a gente começar, então, a gente vai falar de deveres e direitos dos condôminos. Dos condôminos ou dos moradores, né? Vamos pedir para o doutor Conrado para ele dar uma explicaçãozinha aí. Qual que é a diferença de condômino e morador? Vamos lá. Eu costumo falar que são 3, na verdade não são só esses 2, são 3. Né? Então são os condôminos, os moradores e os inquilinos. Né? O inquilino é aquele que vai alugar o imóvel, né, para sua residência ou não. Né? Às vezes eu posso alugar um imóvel, mas eu não resido ali. Eu tenho aquele imóvel para eu passar um tempo. Né? É como o proprietário também, não tem problema. Então, esse é o inquilino, que tem a relação com o proprietário. Né? Então, ele aluga o imóvel. O proprietário é o condômino. Né? Então, legalmente, o condômino é aquele que está ali na matrícula do imóvel. Registrado. Né? É registrado no cartório. Existe uma exceção que os promitentes compradores também são considerados condôminos, mesmo que não esteja registrado. Tá? Mas isso é uma questão mais jurídica, mas deixa um pouco de lado aí, vamos falar só da parte do condomínio mesmo. E o morador é aquela pessoa que realmente reside no condomínio. Né? Por vezes ele pode não ser o proprietário e pode não ser o inquilino. Né? Pode ser um amigo que eu emprestei o apartamento, ele se torna um morador. Né? Perfeito. Pode ser um parente. Tá. Né? Então tem essa distinção. Independente dessa classificação, inquilino, morador ou condômino, todos eles precisam respeitar as regras. Sim. Todos eles precisam saber que é justamente o nosso tema. Eles têm direitos e têm deveres. E isso precisa estar muito bem claro para eles, para que eles possam também contribuir para o condomínio, para o bem-estar dos outros moradores e tudo mais. Porque tem alguns que acham que só tem direitos. A maioria, né? Ou não, você não tem nenhum condomínio assim, né, Clériston? Não tenho. Ah, que beleza. Os deveres, né, não existem na convenção, no regulamento interno. Exatamente. E aí, segundo o Código Civil, doutor Conrado, quais são os direitos dos condôminos? Vamos lá. O Código Civil ele traz pontualmente alguns direitos e deveres, né? Eu trouxe a minha colinha, porque eu não sou nenhuma enciclopédia e não guardo números. Perfeito, eu preciso perfeito. olhar. Então, os direitos dos condôminos estão elencados no artigo 1335 do Código Civil. Tá? Existem mais 2 outros artigos, que é o 1338 e o 1339, que também traz os direitos dos condôminos. Tá bom? No 1335, quais são os direitos que ele elenca ali? É o direito de propriedade, basicamente, que é usar, fruir livremente, né, e dispor das suas unidades. Então, aí é para os condôminos, né, que é essa totalidade, que ele pode usar, pode fruir, pode vender, alienar, né, enfim. Usar das partes comuns, aí engloba o condomínio em si, né, que todo morador, condômino ou inquilino, ele tem o direito de utilizar os espaços comuns, isso bem caracterizado no artigo 1335. E o item 3, que é votar nas deliberações das assembleias. Perfeito. Né? E participar, desde que esteja quite com o condomínio, que é uma das obrigações do condomínio, se não a principal. Né? E tem muitos... Desculpa, doutor. Imagina. E tem muitos condôminos que não estão em dia com a cota condominial, achando o direito de votar, opinar, né? Deliberar, e não é bem assim, né, Malu? Exatamente. Eu já tive casos de assembleia que a pessoa chega, a gente discretamente fala, olha, você está impossibilitada de votar, olha o edital. Mas por quê? Você está impossibilitada de votar, olha o edital. Mas eu estou devendo uma taxa condominial, não posso votar? Uma taxa? Eu sou proprietária. Eu sou proprietária, estou devendo uma taxa. Então as pessoas precisam entender que esse dever é importantíssimo, inclusive para decidir sobre o futuro do condomínio nas assembleias. Né? Sobre o patrimônio dela, sobre tudo o dia a dia dela ali. Né? Onde que as coisas são definidas em condomínio? São nas assembleias. Exatamente. Né? A assembleia ela é soberana, desde que esteja dentro da lei, né? Ela é soberana nas decisões dela.
E a importância de manter a taxa de condomínio em dia, as pessoas precisam entender que o condomínio só anda se tiver dinheiro em caixa, né? Se as Sim. pessoas pagarem, é um rateio, é uma vaquinha, todo mundo tem que entrar com a sua parte. Sim. Se não se faltar alguém tem que repor, É. né? Você tem que tirar o Isso. dinheiro de algum lugar, as contas precisam ser pagas. Então, a importância de manter a taxa condominial em dia é muito importante. E como é que o síndico leva isso, Clériston? Como é que você faz no seu dia a dia aí para que os condôminos entendam que, assim, tá, você tem os seus direitos aqui, mas o seu dever principal de manter a taxa de condomínio em dia não está sendo cumprido. Como é que você lida com isso? Vou responder a sua pergunta, voltando lá atrás. Já tive experiência em assembleia, que o condômino chega, né, quer participar, quer votar, e você vê lá a inadimplente, né? Como é que você fala isso? Então, você não pode votar, você não pode pegar a senha, né? O Código Civil fala que não pode nem participar. Mas, né, senta ali, acompanha o teor da assembleia, da reunião. Infelizmente então, às vezes tem situação, maluco, a pessoa fala assim, então eu vou pagar agora. Se eu pagar agora, eu posso participar? Então, fica um negócio assim, mas é questão de pagar, como é que eu vou dar baixa, como é que eu vou Até pode, né, doutor Conrado? Se ele pagar ali e mostrar um comprovante... Eu sou da linha que não pode. Então, eu também não gosto. Eu sou da linha na seguinte questão. O dinheiro está na conta do condomínio? Ainda não. Então ele não só tá depois, kit. né? Então ele não tá kit. Eu já me deparei com situações da pessoa falando, não, mas eu acabei de pagar ali na internet, tá aqui o comprovante. E às Falei, vezes... desculpa, mas já é além do horário expediente bancário e esse dinheiro não tá na conta do condomínio. E pode estornar esse dinheiro, Pode pode acontecer estornar, tanta pode ser coisa, tanta então coisa. não Isso dá pra gente pode- levar. Pode acabar uma eleição sendo revogada, né? Exatamente, Cancelada por um ato que às vezes for atender ali um anseio de um condômino, né? E são coisas, Malu, que a gente encontra não só num condomínio específico, né? São em todos. Então sempre vai encontrar ali aquele condômino, às vezes brasileiro, querendo dar aquele jeitinho brasileiro. Não, eu pago aqui, síndico, quero votar porque há um interesse ali de uma Exatamente. pauta, né, para ser aprovada ou não, mas aí o síndico tem que ter aquela maestria, né? E a administradora também de chegar junto e apoiar o síndico, orientar o condômino e o jurídico também, com base jurídica, né, doutor? Então, Exato. é uma situação assim delicada, sensível, né? Às vezes o condômino acha que ele está no direito dele, né? Tô ali no condomínio, então ele acha que o síndico às vezes tem que atender o anseio, não é bem assim. Então a gente tem regras, Exatamente. né, procedimentos a ser seguido. E aí, falando de regras, então, para a gente manter esses direitos e deveres dos condôminos, a gente tem que seguir o regimento interno e a convenção, né? Sim. Aí, Também, doutor, então, em conjunto com o Código Civil. Exatamente. E tem diferença, convenção de regimento interno. São dois documentos distintos, né? Sim. O regimento interno, ele regula o dia a dia do condomínio, né? Ele regula a vida diária mesmo dos condôminos, né? Então, é aquela regrinha do salão de festa, né? Olha, para alugar um salão de festa precisa reservar com antecedência, precisa pagar com uma taxinha, né? Olha, Isso tudo fica no regimento tudo interno. no regimento interno. A convenção, ela vamos falar assim em comparação, ela é a nossa Constituição Federal, dentro do condomínio, né? Então ali vai ter as frações ideais, né? O que é cada apartamento, para que fim se destina aquele imóvel, O né? registro da unidade, O né? registro da unidade, né? Então, as penalidades, né? Qual o valor da multa a ser aplicada, se for esse o motivo, se tiver isso, né? Ele vai determinar o valor, ele vai determinar os quórum assembleares, né? Então ele vai definir isso também, vai definir a questão do inadimplente que a gente estava falando. Ele atrasou, quais são as penalidades que ele vai sofrer, né? Lembrando que a gente não pode, e aí também entra nos direitos dos condôminos, né? Ele não pode ser impedido de usar um salão de festa, por exemplo, né? Por quê? Porque a convenção determina lá que atrasou a cota condominial, ele vai ter uma multa de 2%, vai ter os juros de 1% ao mês, né? Vai ter uma atualização monetária, vai ter honorários advocatícios, né? Então a convenção ela tem as regras gerais e o regulamento interno é o dia a dia mesmo. E, inclusive até para alteração do regimento interno o quórum é menor, é mais fácil de você adequar ele ao seu condomínio. O doutor Conrado, tem regulamento interno que eu me debruço,
que fala se a unidade estiver inadimplente, não pode usar o salão de festa. Isso é muito perigoso, né? Totalmente. Porque fere a convenção e também o Código Civil. Você não pode proibir porque... Direito né, de uso né? das partes comuns, nós acabamos de falar ali. Mas tem alguns síndicos que, mesmo não tendo nada no regimento, ele fala que não está liberado para inadimplente e banca lá. E até alguém... Por isso que é preciso que os condôminos tenham ciência dos seus deveres e direitos. Isso. Né? Também não é só dos deveres, né? Eles têm direito também. Então, um condômino que se depare com isso, ele tem que buscar a medida mais adequada, né? Seja ela judicial ou extrajudicial. Aí ele com o advogado dele ou o conhecido dele, ele vai definir qual é o melhor caminho, né? Eu já me deparei com condomínios que fazem corte de água. Também já. A água, ela é individualizada, mas individualizada particular, não pela operadora, né? Então a conta vem lá no condomínio, o condomínio faz o lançamento no boleto e a pessoa está inadimplente. Ele vai lá e corta a água. É arbitrário. Ah, mas está na convenção, está no regimento interno. Tá ok, mas é arbitrário. Cabe O condomínio não tem poder para fazer esse tipo de corte. Às vezes, de fato, seria execução, né? Conforme o Código de Processo Civil. É a cobrança em si, né? Não precisa chegar na execução. Tem protesto. Se você quiser protestar, pode protestar, né? Isso a lei permite, né? Sim. É lógico que uma execução hoje é muito mais rápido, né? Sim, melhorou muito. Ainda sou da época da ação de cobrança, né? Então, demorava a eternidade, né? Mas é a via correta para cobrar o inadimplente. Não tem outra opção. Ô Clériston, no dia a dia dos seus condomínios aí, que eu imagino que seja uma loucura, né? As implantações, aí os condôminos vão mudando. Como é que você passa para eles, assim, para manter a paz e, ao mesmo tempo, forçar que eles obedeçam o regimento interno, a convenção? Você tem alguma dica, alguma sugestão? Como é que você faz aí nos seus condomínios? Malu, quando um inquilino, um condômino novo, ele chega para o seu condomínio, então, às vezes vem diretamente ao síndico, né? Perguntar como é que eu faço. Então, já oriento ele ali a procurar a administradora, pegar a autorização de entrada com contrato com firma reconhecida e ali de praxe a administradora já encaminha também o regulamento interno e a convenção para ele ter ciências dos direitos e deveres. Aí quando ele faz a mudança para o condomínio, então quando eu estou fazendo minha visita de campo, que eu não estou lá todos os dias, então quando eu faço a visita eu vou naquela unidade ali levar uma cópia do regulamento interno, que é o mais corriqueiro, né, doutor, no dia a dia do condomínio, né, onde tem ali o que pode e o que não pode. Entrego para ele, converso, explico se tem alguma dúvida, então deixo ele assim bem seguro em questão de dúvida, procurar a administradora, procurar o jurídico, procurar o síndico. E, enfim... Orientação. Essa é a que eu faço. E aí, quando surge alguma coisa... foi pra piscina e levou visitante, não pode. Você chegou lei, você entendeu? Então, eu procuro conversar, dar aquela conscientização, fazer aquele ensino didático, doutor. Em últimos casos, enviar uma advertência, notificação, uma multa. Então, eu vou para essa linha aí de diplomacia. De acolher o morador, orientar. Porque, às vezes, né, eu quero acreditar que, na maioria das vezes, não é por maldade. Ele está no condomínio, ele está feliz, chegou visita, ele quer mostrar a piscina para as visitas. Vamos lá, vamos entrar, olha que lindo minha área de lazer. E ele não tem na cabeça também o regimento interno completo. Às vezes escapou, passou nunca tinha presenciado aquele episódio e acabou fazendo por inocência. E aí quando tem um síndico mais consciente, que sabe que tem esse dom da comunicação, de agregar, de orientar, eu acho que a paz reina, pelo menos na maioria dos dias deve reinar, né? Sim, não, Malu, totalmente de acordo. Eu recentemente tive uma experiência de um inquilino que chegou para um condomínio e depois de 15 dias ele recebeu os familiares com 10 pessoas. Aí levou para a quadra, então já colocou uma rede, já ficou brincando. Aí os outros amigos do condomínio, jovens, né, adolescentes, queriam brincar, não conseguiu brincar porque só essa unidade só levou 10. E aí, liga o síndico. Então, o síndico não tem vida, né? Isso é no domingo, então geralmente entra em contato com a gente. E aí a gente conversa, explica com o inquilino. Então, tem pessoas que entendem perfeitamente, né? Tudo vai conforme você expõe, né? Então, acho que a função do síndico, às vezes,
conciliar, né? Ser pacificador. Sim, muito. Né? De uma forma bem didática. E o próprio Código Civil ele fala, você pode usar as partes comuns desde que não impeça que os outros condôminos também utilizem. Exatamente. Né? Então, assim, levou 10 pessoas. Tudo bem levar 10 pessoas, ok. Mas e os demais que querem usar? Vão compartilhar? Ah, não, aqui é só minha família. Não, aí não pode. Né? Então, aí entra o papel realmente do síndico de ir lá e fazer o meio campo. Né? Exatamente. Então, você tem que ter um jogo de cintura para poder ali o fim de semana continuar em paz, né? E você trazer a solução pacífica. E aí, a gente falando ainda de regimento interno, convenção, a gente se depara às vezes com alguns condôminos problemas. E aí? Condômino antissocial, por exemplo, como é que a gente lida com isso? E isso é tão antigo, um condômino antissocial, mas parece que é tão novo para a gente lidar com isso, as pessoas ainda não sabem como é que eu faço, a gente tem alguns problemas assim, mas como é que a gente lida com isso no dia a dia? Quantas vezes, o que precisa para ser o que precisa acontecer para a gente chamar de condômino antissocial de verdade e conseguir tirar ele do condomínio? Não é tão simples, né, doutor? Não é simples. O condômino social não é aquele que, vamos dizer, estacionei o veículo numa vaga errada num dia, no outro dia eu parei um pouquinho em cima da faixa. Isso não é considerado um condômino antissocial, né? Precisa alguma coisa mais grave. O condômino antissocial, ele precisa colocar em risco, né, a saúde, a segurança, né, e o sossego dos demais condôminos, né? E somente fazendo prova de tudo isso é que você consegue, numa medida extrema, fazer a remoção desse indivíduo da sociedade ali, da sociedade condominial. Tá? Mas isso vai demandar seguir todo o passo a passo da convenção da convenção do regimento interno. Qual que é a infração? Infração leve. O que precisa? Precisa de uma advertência, precisa de uma notificação, precisa de uma multa. A multa dobra o valor, a multa de 5 cotas condominiais, que é previsto no Código Civil também. Né? Aprovar em assembleia com um core específico a aplicação da multa de 10 cotas condominiais. Né? Então, não é tão simples assim. Precisa aprovar em assembleia. Essa multa, para caracterizar o condômino antissocial, precisa passar por uma assembleia. Tá. Então tem todo um processo para seguir. Você começa notificando, vai multando, vai, se for o caso que precise, né, casos mais extremos, chamar a polícia. Exato. Registro, esse ponto foi interessante. Lógico, né? Chegou uma pessoa armada, como a gente viu aí em vários noticiários aí nos últimos tempos, né? Principalmente agora na pandemia. Pessoa armada, pessoa que agride o síndico, né? Então é uma medida extrema, né? E com as devidas provas, né? O boletim de ocorrência, imagens que circulou na internet aí. Esse último caso que a gente teve, que o lutador deu um soco, né, no rosto do síndico, desmaiou o síndico está com sequelas e tudo mais. Ali é um caso extremo. Ali eu entendo que a justiça ela vai afastar esse indivíduo da sociedade, mesmo que ele não tenha tido problemas anteriores, Sim. Independente disso, porque aquilo foi o extremo. Então ali ele levou o perigo à sociedade condominial. Se ele faz isso com uma pessoa, por que ele não faria com outra? Então ali a justiça vai ser feita através do judiciário mesmo. Imagina, doutor, um condômino falar com essa pessoa, você tá andando com seu pet sem coleira, fez xixi ou cocô e a pessoa nem ouve já, ou um idoso, né, e dá um nocaute, né? Então, teve um caso de um síndico essa semana também, semana passada, que o síndico, os moradores se reuniram, fizeram um edital de convocação de assembleia para destituição do síndico, afixou lá nos murais do condomínio, o síndico chegou na casa dele, viu aquilo lá, aí o senhorzinho, tinha um senhor que provavelmente estava encabeçando isso daí, o síndico simplesmente agrediu ele. Sabe, assim, também tem o outro lado, né? Então tem o síndico antissocial também. E aí, esse condomínio antissocial, não é que ele precise vender o imóvel dele no condomínio, ele precisa não morar no condomínio. Sim, ele vai ser afastado da residência. Tá, isso por um tempo, depende do processo? Aí vai depender do processo. Tá. Né? Pode ser por um tempo, porque todo mundo tem o direito de se redimir, né? Uhum. De ser ressocializado. Vai depender da sentença do juiz. Vai depender das provas e da sentença do juiz, né? Um tempo atrás eu tive uma experiência como essa, né? Então, geralmente as pessoas gostariam de causar,
em assembleia, então tumultuava e ali não saía nada. E então tinha um conflito ali na sua residência e prejudicava os 10 blocos. E aí sempre tem aquele condômino, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos tirar ela, vamos tirar ele, não tem condição. E às vezes, né, a gente que está do outro lado da mesa tem uma visão diferente, né, doutor? Né, Malu? Então, tem casos que as pessoas chegam hoje para mim e falam assim, Clériston, o que você fez com aquela pessoa que, cara, transformou da água para vinho, vai na assembleia, senta, conversa, não tem mais aquela gritaria. Então, a vida de síndico, eu costumo dizer que é um chamado, né? É uma vocação. Não é para qualquer um. Você tem que ter, não é para qualquer um. Você tem que ouvir muito, né? Ouvir muito e falar como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa. E às vezes essa pessoa tira você do sério, mas você não sai da sua emocional plena. Você não desce do salto. Não desce do salto. Exatamente. E aí é tão gostoso de ver. E para mim é a principal característica para um síndico, tá? Mas o síndico é engenheiro, é advogado, é contador, é administrador. Não precisa, gente. A gente ouve muito. Eu sempre falo, cerque-se de bons profissionais. Você não precisa ser advogado, você contrata um jurídico, você contrata uma administradora para te dar suporte, você contrata um engenheiro, porque todos esses custos, eles são diluídos para que você tenha tranquilidade para trabalhar e fazer esse papel de conciliador. Sem dúvida. Que é o mais importante, que o jurídico não vai fazer, a administradora não vai fazer, é o papel do síndico, sim. Então eu falo, a gente até estava fazendo uma comissão para analisar os síndicos para uma eleição, e aí alguns candidatos foram, aí eu falei, síndico precisa gostar de gente. Não, nem tanto. Gente, síndico precisa gostar de gente. Precisa ter esse equilíbrio e essa vontade de, num domingo, você pegar o seu telefone e orientar a pessoa. Você não pode colocar a sua família inteira na quadra, o outro também precisa usar, né? Porque já dá vontade de falar, quer saber? Como é que ele não sabia? Não vai ler o regimento interno. Não, você vai orientar, você vai com calma. Então você precisa gostar. É o chamado que você falou. Perfeito. Boa colocação. Tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Né? E entender. Então, eu acredito que quando a pessoa se forma para médico, né, a família vai entender, não, formou para médico, vai atender, mexer com vidas. Mesma coisa de advogado, mesma coisa de engenheiro, né? Não, sou síndico. Então, às vezes acontece, eu vou fazer uma visita no condomínio que é meia hora, só vou resolver isso e volto. Aí você chega lá, aquela senhora ou aquele senhor sabe que você tá lá, espera na sua sala que eu tô indo. Aí chega com café, chega com bolo, aí quer conversar, você fala, nossa, minha esposa tá esperando, meu filho tá esperando, como é que eu falo? E aí você vai conversando, pensa que não, passou 1 hora, 2. Exatamente. E no final você sai dali... Só que esse feedback também, né, de chegar para, né, chega com um café, alguma coisa assim, você mostrarem para você que o seu trabalho está sendo reconhecido, isso é muito legal, então, né? Porque dificilmente acontece. Acontece. Então isso, eu que tenho um costume, Malu, quando eu chego nos condomínios, eu não fazia isso. Então eu converso, tem um grupo de WhatsApp hoje só de síndicos. Cara, como é que como que você dá um sinal de fumaça que você está no condomínio? Eu não faço isso. Eu também não faço isso. Eu também não fazia isso. Aí como que o condomínio, desculpa te cortar, mas como que o condomínio sabe que você está fazendo o seu papel? Aí ele sabe que na terça e na quinta eu estou lá. Aí um dia eu falei assim, ouvindo os colegas síndicos, é verdade, né? Porque eles sabem que a gente está na terça, tá na quarta, não há necessidade de eu ficar falando. Então eu tenho um grupo de WhatsApp que somente eu que falo naquele grupo. Aí um dia eu dividi com a minha esposa, né? O que você acha de eu avisar? Não, você tem que avisar mesmo. Se eu fosse condômino e o síndico, estou aqui, e eu... Porque tem síndico que quer ir no condomínio, mas quer ir escondidinho. Não quero que ninguém me veja, vou passar rapidinho. Não, gente, você foi contratado para isso, você está prestando um serviço. E aí, isso tem uns 2 meses que eu faço isso, doutor. Então, quando eu chego no condomínio, eu falo, se é sábado, se é domingo, se é de noite, faço visita noturna, né? Para entender se tem alguma lâmpada queimada, se o meu zelador tá de olho, se o porteiro não tá dormindo, se o porteiro tá atendendo bem. Eu vou com um carro diferente, né? E eu aviso. Então, as pessoas, não, vou aí, vou levar uma pizza pra você, eu vou levar um café. Então, você se sente amado, né? Acolhido, né? E não, vim aqui só conversar, não, parabéns. E tem crítica também, tem sugestão. Sim, claro. Mas é aproximação, né? Eu vejo isso como uma gestão humanizada. E a minha profissão, Malu, melhorou muito com isso.
né? E os dois lados. Os dois então, lados. tá vendo? Porque o condômino fala, nossa, eu tenho isso pra te falar, e aí eu esqueço. Quando você coloca, eu lembro, não precisa avisar o Clériston. Então, muito mérito aí legal. pra esposa que incentivou e confirmou, né? Então, tá vendo? Muito bem, é isso aí. Mais uma vez as mulheres aí Com no certeza. mercado condominial. Com certeza. E isso é muito interessante, né? Os condôminos validarem o que você está fazendo, aí isso te impulsiona a melhorar Sim. cada vez mais. É Sim. muito legal, muito Sim. legal. E aí, voltando, né, gente, condômino antissocial, problemão, fumaça de cigarro é uma outra coisa complicada que você vai falar, olha, dentro ali da unidade dele, você não pode fazer nada. Ah, mas a fumaça sai pela janela e vem para minha. Doutor Conrado, como é que a gente faz? Cria um grupo de de não fumantes lá no condomínio para Então, ajudar os fumantes? Maria Lúcia, é complicada essa situação e a gente se depara muito com isso, né? E ainda quando é só cigarro, tudo bem, né? Sim. Mas a gente sabe que tem as outras coisas também aí que é mais complexo ainda. Exato, é mais difícil da gente resolver ainda. Eu falo para as pessoas, para os síndicos que são meus clientes e até mesmo para condôminos, né? E eu já fui síndico também até pouco tempo. Eu falo, você já tentou conversar com o seu vizinho? Chuba, explicar para ele que você tem um problema com o cheiro do cigarro, enfim. Sim. Né? Não, nunca conversei. Tá, e como que você quer resolver esse problema? Você quer transferir para o síndico o seu problema? Né? Isso é um problema de vizinhança, não é um problema do condomínio. Né? Agora, se ele estiver fumando nas dependências, nas áreas comuns, né, vamos dizer assim, do condomínio, aí é outra situação. Existe uma lei que proíbe. Né? Ô, doutor Conrado, e na sacada? A pessoa aparece na sacada para ver o brisa, né? A sacada também é uma unidade privada. Privada, tá? né? O que ele não pode fazer, e aí eu falo, se você tiver uma prova de que ele está fazendo dessa forma, o condomínio pode agir. Né? Se ele colocar a mão para fora com o cigarro para fora da sacada, ok. Se tiver prova disso, encaminha para o síndico tem a obrigação de tomar as atitudes, as providências. Tá? Agora, o condômino que reclama, o condômino ou o morador que reclama, ele não quer dar a cara dele a tapa. Não quer se dispor. Ele não quer se dispor com o seu vizinho. Né? Ele não quer fazer uma prova. Ele não quer registrar no livro. Fica difícil, né? Como que ele quer transferir essa responsabilidade para o condomínio? Aí eu faço a seguinte analogia. Se você morasse, eu falo para a pessoa, né? Se você morasse numa residência de bairro e o seu vizinho fumasse e a fumaça ia incomodar você, para quem você reclamaria? Aí eu buscaria a justiça. Ok, você deu a resposta, fique à vontade. Tem juizado especial, tem defensoria pública. E talvez antes de buscar a justiça, aquilo que o Dr. Conrado começou falando, tente conversar com o seu vizinho. Eu não me lembro exatamente da história como era, mas era um condomínio que tinha um cachorrinho que ficava sozinho o dia todo e o dono do cachorrinho criou um mecanismo de uma bolinha que pulava para o cachorrinho se entreter e não latir. Né, que ele tinha medo de incomodar os vizinhos. E essa bolinha, tuc, 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 o dia inteiro, a pessoa começou a se irritar e começou a reclamar para o síndico que tinha gente jogando bola dentro do apartamento, uma bolinha que incomodava, e já começaram a querer que o síndico notificasse, aquela confusão toda. Quando o síndico orientou que conversasse, eles foram lá e ele explicou, falou, nossa, a bolinha te incomoda? Peço perdão, meu medo é do cachorrinho latir, porque ele fica sozinho. Não ficaria sempre, mas eu estou com um problema na família, então ele tem que ficar sozinho alguns dias. E aí eu criei esse mecanismo para o cachorrinho se entreter com a bolinha e não latir, para não incomodar. Pois é. E aí ele parou, tirou a bolinha, o cachorrinho já nem latia mais, então resolveu-se rapidamente. Mas assim, se você não tem esse costume de tentar resolver pacificamente, com diálogo primeiro, já cria aí Eu tive uma situação, eu cheguei num condomínio ao qual eu presto serviço e tinha um morador conversando com a síndica. Reclamando, falando, a pessoa lá de cima fica gritando o dia inteiro, não sei o que, blá blá blá, blá 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 blá. Aí eu viro, escuto o síndico falando, até então não me intrometi, deixei os dois, estavam conversando, deixei eles, fiquei ali afastado. Né? Se me solicitasse entender a situação, ia me colocar. O síndico virou para ele e falou assim, você é do apartamento X? Isso. O seu vizinho de cima, ele é surdo. Ficou um silêncio, né, Ficou doutor? um silêncio. Ficou exatamente assim, ficou um silêncio. Quer dizer, ele não procurou saber o que estava acontecendo. Por que a comunicação da pessoa, lógico, também comunicava por sinais, mas era
uma espécie de grito, uma espécie de... e isso estava incomodando, porque as construções hoje são... vamos dizer, frágeis a gente não pode falar porque os prédios se sustentam aí, né? Sim. Mas a questão de isolamento não existe, isolamento acústico, né? Então Sim. os barulhos reverberam e é complicado. Sim. Aí soube da situação, foi até a unidade, aí tinha companheira, não sei se era companheira ou se era filha, que falava línguas de sinais, conversou com o pai, aí ela explicou a situação do pai e resolveu a situação. Sim. Eu acho que na maioria das vezes se resolve com diálogo. É que as pessoas já estão tão estressadas hoje em dia que primeiro vão perturbar o síndico, encher o WhatsApp do síndico de reclamação e às vezes uma interfonada que ela dê no vizinho explique o que está acontecendo e nesse momento, será que você pode não fazer barulho porque eu estou com criança dormindo? Sabe assim, mas morar em condomínio, gente, é isso que as pessoas precisam entender, né? É se colocar um pouco no lugar do outro. Sim. Talvez hoje você precise fazer barulho, mas se você me avisar, colocar no grupo de moradores ou avisar o síndico, Sim. olha, eu vou precisar fazer barulho tal dia, dá para avisar meus vizinhos, né? É todo mundo junto, é uma família mesmo. E a comunicação, eu acho que nesse sentido é muito importante. Eu fico até alegre e feliz quando um condômino me procura, que é 8 da noite, fala: Clériston, aconteceu um acidente aqui em casa, eu preciso usar uma furadeira. A minha geladeira queimou e eu preciso trazer uma nova, tem filhos pequenos. Então, se a gente for seguir o regulamento interno, a convenção... Não poderia, né? Não poderia, né, doutor? Aí, então, você fala, gente, como é que eu faço? Olha, eu trabalho somente esse horário, o que eu faço? Então, eu libero, né, para essa pessoa, mas eu vou lá no grupo de WhatsApp, eu via canal e falo, tal... Não revelo o nome da unidade para preservar a identidade, mas falo, precisamos fazer um serviço na Torre 3 e peço aí a colaboração de todos. Então, é empatia, né? Sim. Então, você não ser aquele síndico ali, mão de ferro, que tem que seguir o regulamento interno. Eu acho que isso... E os condôminos, doutor, também tem que ter essa parceria, né? Eu vou ter hoje essa gentileza porque um dia vai que eu posso precisar. Exatamente. Né? Então... Ninguém está livre. Ninguém está livre. Então, hoje, as pessoas não procuram entender o outro, a empatia. O que está acontecendo? Eu trabalho em home office, está fazendo barulho. E às vezes não, ele já coloca no grupo de WhatsApp dos moradores, né? Aí já mande um textão, áudio. Eu sou averso a grupos de moradores, né? Nossa, de condomínio. É uma ferramenta maravilhosa para te dar trabalho e causar problema. Eu acho assim, o síndico ele precisa ter um canal de comunicação mais rápido, que é esse... Vamos falar, tem um aplicativo de mensagens aí. Sim. É mais rápido, mas eu acho que tem que ser uma mão só. Ali tem que ser só pro síndico poder comunicar o que está acontecendo. E não para deixar aberto para todo mundo falar o que quiser. Porque a gente sabe que as pessoas se escondem atrás de um aparelho de celular, de um computador, né? E aí se acham os deuses, né? E o que eu acho pior, às vezes a pessoa chega, ela teve um problema no trabalho dela, aí ela chega em casa, já está estressada, aí ela vê aquele grupo, aí ela vai lá e coloca um absurdo qualquer, aquilo já inflama, e aí, gente, aí tá feita a caca, aí não tem mais jeito. Uns 3 anos atrás, eu fui eleito num condomínio, então tinha um condômino que sempre causava no grupo de WhatsApp, né, dos moradores. Então, as coisas sempre acontecem chegando até nós, né? Aí um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Aí o zelador falou assim, tá vindo, ele tá chegando. Mas quem que tá chegando? O fulano, tá. Aí eu parei ele, né? Todo educado, gentil. Olá, tudo bem com você? Aí ele começou a tremer. Eu falei assim, tá tudo bem? Tá passando mal? Não, você não vai fazer nada. Eu falei assim, eu tô cumprimentando ele. Aí eu entendi, né? Ele achou, porque ele ser tão crítico em grupo de WhatsApp, né, nas mídias sociais, que eu ia gritar com ele, que eu ia questionar ele. Imagina, eu tô aqui para te estender as mãos e te servir melhor. E quem me conhece sabe, né? Pegar na mão, abraçar, né? Então, e a pessoa ficou assim, espantada. Calma, eu tô aqui para te servir. Eu não tô aqui somente para isso, te servir. O que você precisa? Muda totalmente o diálogo. Nossa, tudo, ele passa, né? Eu tô aqui no condomínio, ele responde, legal, bom trabalho. Aí as pessoas falam, cara, o que você fez com... Vou dar um nome aqui, né? O que você fez com o Leonardo, né? Porque agora é seu fã, né? Agora te elogia.
Então, é uma semente que você planta. Só dei um pouco de atenção para ele e mostrei que eu posso entender o lado dele. Sim, é só isso, né? Cara, você tem todo o direito de se expressar, mas quer trazer você por esse lado aqui. E aí os direitos e deveres não é só para condômino com síndico, síndico com condômino. Condômino entre condôminos também, né, doutor Conrado? Exatamente. Que às vezes, é isso que a gente está falando aqui agora, não suporta o barulho do outro. Eu percebo que às vezes, assim, na época que tinha que usar máscara, às vezes saía alguém sem máscara em condomínio. Nossa, virava, vamos crucificar a pessoa. Gente, ele esqueceu, ele já está voltando para buscar a máscara. Pelo amor de Deus, espere em 10 minutos. Então, eu tive um episódio comigo. Eu sempre fui a favor de usar máscara e usei máscara em todo o período da pandemia. Ainda estamos, mas no período mais crítico. Eu simplesmente saí da minha unidade, peguei celular, peguei carteira, entrei no elevador e pra mim tava tudo certo. Tudo tranquilo, tudo né? certo. Desci, eu moro no 9º andar. Olhou no espelho, nem percebeu. Nossa, tô tão mais bonito hoje, né? Tranquilo. Cheguei, aí eu tinha o costume, eu entro no carro, aí eu tiro a máscara e coloco no console ali, a hora que eu desço, coloco. Tirei, tô sem máscara. Aí, a vergonha de eu subir sem máscara, né? De encontrar alguém. Assim, e se alguém tivesse... né, doutor? Exato, e se alguém me encontrasse ali e falasse, tá vendo, o síndico não dá exemplo. E aí, que moral que eu ia ter? Mas a pessoa não quer entender, né? Que foi um lapso, eu esqueci e tudo mais. Então, eu acho que os condôminos, eles precisam pensar, né? Ter em mente que, assim, ali é a nossa casa, né? Você mora na sua unidade, tem seu espaço, condôminos de cada um na sua casa ali. Mas, gente, a área comum é nossa. Eu costumo dizer, pega leve entre... Né? Não crie estresse por pouca coisa. Daqui a pouco a gente vai voltar a fazer as festas nas áreas comuns, festa junina, Dia das Crianças, né? Aí você desce, você tá chateado com o seu vizinho por causa de uma besteira, por causa de uma máscara, sabe? Por alguma coisa que não teve nenhum prejuízo para ninguém, criou-se um estresse, uma confusão. Então, assim, não é só síndico e condômino e síndico. Condôminos entre condôminos também, né? Sim. É muito importante. E aí, só para a gente finalizar, falar um pouquinho da lei do stalking. Que aí também é condômino com síndico, também é relacionamento, é direito, dever, né? Também é uma coisa nova, né, doutor Conrado, que as pessoas ainda não sabem. É uma coisa relativamente nova, né, a lei do stalking, e ela nada mais é do que a perseguição, né? Então, aquele condômino, a gente fala condômino, mas tem síndicos que perseguem também, tá? Então, vou falar, aquela pessoa, aí fica lá pro síndico, pros condôminos, pros moradores, enfim. É aquela pessoa que ela vai começar a perseguir a outra com o objetivo dela. Assim, eu vou questionar as contas. Aí questionei uma vez, questionei 2, aí questionei 3, aí esperei o síndico no elevador, esperei o síndico chegar, eu interpelei ele de novo, né? E aí comecei a seguir ele nas redes sociais, comecei a mandar mensagem na rede social, descobri o celular dele, comecei a mandar mensagem. Então, assim, já começou a sair da esfera de uma pergunta, de um esclarecimento, para uma perseguição. Né? E aí tem lei específica para isso. Faça um boletim de ocorrência, represente, né, essa pessoa, que as autoridades vão tomar as devidas providências. Tá? Então não pode deixar isso se alastrar. Né? Um questionamento é uma coisa, uma perseguição é outra. E a mesma coisa o síndico. Já atendi condomínios em que o síndico, né, foi destituído, né, depois com as orientações que a gente passou, foi destituído, mas era um síndico que perseguia os condôminos. Né? Quem não aceitava as regras impostas por ele, regras estas que fogem da convenção, fogem do regulamento interno, fogem do Código Civil. Né? Quem não Infelizmente acontece, né, doutor? Quem não seguia o que ele determinava, ele começava a perseguir. Então ele aplicava multa, ele aplicava advertência. E isso começou a gerar um passivo para o condomínio. Porque os condôminos mais esclarecidos, né, ou têm uma boa assessoria, começaram a buscar os direitos. E começou a sair decisões desfavoráveis ao condomínio. E aí a ação vai pro condomínio, não pro condomínio, porque o síndico está no direito dele, tá na responsabilidade dele, né? Lógico que depois coube, né, o condomínio pediu ressarcimento a esse síndico. Aí é a responsabilidade dele, a responsabilidade civil dele. Né? Mas isso acontece. Então é importante. Identificou que está sendo perseguido, também não é qualquer coisinha, como eu disse, né?
notifique essa pessoa, né? Seja ele o síndico, ou seja ele o condomínio. Notifique. Olha, cidadão, a resposta para o que você está me questionando é essa. Sim. E Ponto. sempre por escrito, né, doutor? De preferência. É uma prova mais robusta, né? Não é um disse que me disse. O WhatsApp não, talvez mandar uma mensagem por e-mail. O WhatsApp tem algumas linhas, né, jurídicas que até aceitam a mensagem de WhatsApp como prova, mas tem uma corrente que não aceita. Tá. Né? O correto de uma mensagem de WhatsApp é fazer uma transcrição via cartório. Né? É uma ata notarial que chama, mas aí vai ficar uma fortuna. Então, o melhor é por escrito. Você notifica a pessoa, dá um prazo para ela responder. Enfim, se não respondeu, aceitou a sua notificação. Né? E aí você já tem uma prova mais robusta aí para você tomar as medidas possíveis. Bacana. E então, se a gente for resumir nosso bate-papo aqui, é assim, a convenção deve ser o livrinho de cabeceira do síndico, mas o regimento interno do condomínio. Do condomínio, exatamente. Acho que você resumiu perfeitamente. Tá, então assim, e é uma coisa que a gente até fala, antes de comprar o imóvel, de alugar, de morar num condomínio, leia o regimento interno. Exato. Né? Eu digo se as mais. pessoas fizessem isso, acho que a gente teria menos problemas. As pessoas hoje, no direito imobiliário, né, vai comprar, vai alugar um imóvel, se preocupa só com como está o imóvel, se tem algum ônus, se tem alguma alienação, alguma coisa, se a pessoa que está vendendo tem algum problema na justiça, né, ou se deve algum tributo, só se preocupam com isso. Então, gente, não é só isso. Vocês têm que ver a cota condominial se está em dia, que é um item que vai tirar o seu apartamento se você comprar. E se você comprar, você vai assumir todo o débito. Não adianta falar que Não comprou adianta sem saber que tinha taxa de Exatamente. condomínio em atraso, porque fala que próprio compra terreno. com o ônus e o bônus. E o bônus, exatamente. É uma dívida própria do terreno, é uma dívida própria do imóvel, né? Então, precisa verificar isso. Aí eu falo, pede para o síndico, vai lá bater um papo com o síndico. Perfeito. Né? Pede para ele um demonstrativo, se ele não quiser, CND, né, negativo de débito. se ele não quiser te apresentar te entregar um demonstrativo financeiro do condomínio, pelo menos que ele te mostre, né? Não tem qualquer impedimento em relação a isso, né? Dá uma pesquisada na Justiça do Trabalho, tributos se existe processo estaduais, trabalhista, se tem alguma admissível, coisa, legal. que ali vai impactar no seu patrimônio. Claro. Né? Porque uma vez que eu vendi, se tem um débito trabalhista, dependendo do valor, se eu vendi hoje para você adquiriu, se a sentença sair amanhã, o problema é seu, não é meu. Né? Então, assim, é importante você fazer toda essa investigação. E para isso, um advogado da área, né? Claro. Ele é o mais capacitado. Mas eu confio no corretor de imóveis. Tá, ele pode falhar alguma coisa e ele não vai ter responsabilidade por isso. Exatamente. Né? Então, cada um no seu quadrado, né? Por isso que eu falo. Você gosta do seu dinheiro, você gosta do seu patrimônio, então tem as pessoas ideais do seu lado. Exatamente. Muitas vezes é o seu primeiro imóvel e é talvez o único, porque hoje em dia não tá fácil, né, gente, ficar comprando, vendendo e trocando. Então, é assim, você vai empatar um dinheiro, às vezes, de trabalho de uma vida inteira. Então, analise direitinho. Pegando carona nessa pergunta, eu com 5 anos de experiência só tive um caso de uma pessoa interessada de um imóvel que me procurou e falou, estou procurando unidade tal. Me fala, esse condomínio tem processo civil, trabalhista, como é que tá? Inadimplência, como não é que tá costume, né, doutor? Eu fiquei assim, eu falei, olha aqui... Tá bem assessorado, né? Bem assessorado. Depois você me fala pra ver se ele é um cliente meu. Então, assim, você vê que é uma pessoa instruída, né? Quer comprar algo seguro. Claro. E tem aqueles que falam, tô comprando aquilo ali e tal, pede pra ele certidão negativa de IPTU, de condomínio. Então já nem a dever do síndico, mas é uma gentileza, verifica isso pra depois você não falar, síndico, me ajuda aí e tal. Então, se o imóvel for financiado, até eles precisam, né? O banco pede, mas se não for, eles não vão atrás dessas informações. Se for ali entre condômino, entre comprador e comprador. O banco vai, mas ele não pede certidões trabalhistas, né? Não pede. Se o condomínio tem 10 processos trabalhistas, exatamente. Para ele. E aí ele vai arcar com isso a partir do momento que ele comprou e a dívida dele já, daqui para frente. Né? Exatamente. Mas é isso, gente. Nossa, muita informação bacana. Eu ia pedir para cada um, né, fazer dar uma finalizada aí com uma dica e sugestão. O Clériston falou tudo aí que eu acho que da comunicação, né? Esse jeito de você agregar, de você ter carinho. A gente percebe, Clériston, que você tem carinho com seus condôminos. Isso é muito importante porque você consegue trazer
paz e tranquilidade, Sim, transformar o condomínio. Uma coisa que eu adoro, que a administradora acontece com a gente, mas de uma forma diferente do que acontece com o síndico. A gente pega um condomínio problema, às vezes tem um condomínio problema, eu até falo pro Renato, nossa, a gente passa a proposta antes de pegar o condomínio, a hora que você começa, você vê um monte, ele falou assim, ótimo, desafio, ótimo que tem problema, nós vamos transformar e nós vamos mudar a vida daquele condomínio. Sim. E a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer muito isso. Sim. Então, é super gratificante, você pegar um condomínio quebrado, daqui um ano você vai na GO e mostra, olha como você estava, olha como está hoje, a administradora ali gerindo junto do síndico. É muito legal. E eu fico imaginando que, como síndico, você pegar um condomínio desses casos que você contou, de você transformar a pessoa e falar para a pessoa, olha, cara, você está num condomínio, tem um síndico aqui, eu quero que o condomínio ande bem, mas a gente não vive de multa. Eu não quero pagar as contas do condomínio com multa. Multa vai ser num caso extremo. Eu quero entender o que está acontecendo, por que você não está conseguindo cumprir, né, as normas do condomínio, por que você está infringindo alguma lei do regimento. Quero entender para te ajudar, não é para te ferrar. Sim. Né? Sim, eu quero transformar a vida em condomínio. Clériston, isso é sensacional, cara. Eu já era tua fã, agora estou mais ainda. E aí o Dr. Conrado aqui com esses ensinamentos. Gente, eu estou adorando esses podcasts, porque a gente aprende demais. E aí tô conhecendo muita gente bacana, conhecendo o modo de trabalhar e me encanta demais. Eu sempre falo assim, que a gente tem que devolver para o mercado condominial um pouco de tanta coisa boa que a gente ganha, né? Que a gente vive desse mercado condominial. Então esses podcasts é para isso também, para a gente levar informação. Sim. Porque eu tenho um sonho de transformar esse mercado assim, de síndicos e condôminos viverem como você falou aqui hoje. Gente, é a nossa casa. Vamos mudar. E aí, com uma boa assessoria jurídica, aí não tem erro, né, gente? Exatamente, não tem. Então, eu vou passar a palavra aí para vocês, para fazerem as finalizações. Por favor, deixem os contatos, que quem estiver nos ouvindo, se precisar de uma assessoria, se precisar de um síndico profissional. Bacana. Tá bom? À vontade, faça as honras. Obrigado, doutor Conrado. Obrigado a Maria Lúcia pela oportunidade aqui no Espaço Síndico. Pode me achar lá no Instagram, CRC Soluções Condominiais. Digitar no Google também, Síndico Profissional em Hortolândia, vai achar lá as minhas classificações. Cada dia a gente aprende, né? A gente nunca sabe de tudo. E a minha missão como síndico profissional é dar liberdade aos condôminos, né? Dele poder sair da sua casa, ter a vontade de sair com o seu pet, de sair com o seu filho, conversar com o seu vizinho, ter aquela alegria, ter aquela liberdade, porque às vezes tem condomínio que você chega, tá engessado, porque não pode aquilo, né? É um militarismo, mas a função é trazer paz social, onde que as pessoas possam andar 10 km por hora sem ter ali aquele tachão na rua arregaçando a suspensão do carro. Exatamente. Né? Aquele bem-estar, né? A pessoa ter um prazer de sair para trabalhar, o prazer para voltar e encontrar com o síndico, os colaboradores trabalhar com alegria, né? Quando o síndico chega ali, cara, que bom que você está aqui, né? O zelador às vezes não vê a hora de você visitar o condomínio, o porteiro. Então, os condomínios que eu trabalho é desta dinâmica, né? De o síndico sentir saudade de visitar aquele condomínio, e os condôminos e os prestadores de serviços que estão todos os dias, aquela saudade de ver o síndico, porque transmite simpatia, né? Autoridade, e né? Contamina. A gente percebe que os prestadores de serviços, os funcionários, colaboradores do condomínio com o síndico que pensa dessa forma, eles também trabalham, são proativos. Sim. Né? Eles também querem mostrar para o síndico, quando o síndico vier, olha, a gente enfrentou isso aqui, mas olha como nós fizemos. Sim. Então eu acho que contamina todo mundo, e contamina da forma positiva. Positiva. Então, a minha missão é essa, né? É servir, de fazer uma gestão humanizada, né? Trabalhando dentro da convenção, regulamento interno, dentro da lei, e de uma forma assim que as pessoas têm prazer em viver em condomínio. Muito bom, show de bola, gostei muito. Bom, acho que o Clériston falou tudo que tinha que ser falado. Satisfação imensa em dividir esse tempo com você. Aprendi bastante hoje também, tenho certeza disso. Agradeço a Maria Lúcia, quando ela me convidou e eu fui estudar, né? Já tinha visto um podcast que já tinha saído, e eu falei, tudo que é o que eu idealizo, né? Passar o conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam viver melhor. Sim. Né?
E é lógico, isso é natural. Se as pessoas estão felizes, se elas vivem melhor, isso vai refletir no síndico, né? O síndico vai ter mais tranquilidade para trabalhar, a administradora vai ter mais tranquilidade para fazer as obrigações dela. Sim. E o trabalho do jurídico não diminui, pelo contrário, né? O jurídico não é só entrar com ação. O jurídico também tem essa parte da mediação. Também tem essa parte da conciliação. Assim, é para não precisar entrar com ação muitas vezes. Exatamente, né? exatamente. De orientar, de fazer a coisa certa, para não. Porque uma ação é sempre muito desgastante. Sim. Eu falo que em uma ação não existe ganhador e perdedor. Para mim, ambos perdem. Sim. Tá? Vamos falar o mais básico, que é uma ação de inadimplência, uma ação de execução. Né? O condomínio ganhou. Não, o condomínio não ganhou. O condomínio perdeu um morador que poderia ser muito útil para aquela comunidade, né? Às vezes a pessoa é interessante, passou um problema de família, de saúde, enfim, né? E aí não, já entra com ação. Então, assim, recebeu o valor de volta, ok, mas perdeu uma pessoa, né? Então, isso é muito complicado. Por isso que eu falo, não existe ganhador numa ação judicial. Ambos perdem. Sim, concordo. E quem quiser me encontrar, eu tenho o meu canal lá no Instagram, né? É Conrado Burgos. Só me procurar lá. Tem muita informação boa lá também. Tem, eu dei uma paradinha, mas eu tô muito atarefado. Agora tem essa Anacom aí que ele vai se dedicar um pouco, a gente vai perder um pouco os vídeos, mas não pode demorar. Tem mais novidades por vir aí, provavelmente essa semana aí deve sair mais alguma coisa, mas lá pelo Instagram serão comunicados. E eu tenho um e-book também lançado, o meu e-book é justamente para síndicos e moradores, para advogados também, que queiram entrar na área, bem simples, bem o dia a dia. Também está no canal? Também está lá na bio do meu Instagram. Retrata muito isso que a gente falou hoje aqui. Bacana. Então, tem o dia a dia ali do condomínio. É isso aí, só tenho a agradecer a vocês por esse momento maravilhoso que é falar de condomínio. E se precisarem dos contatos de vocês, aí é só entrar em contato aqui com a gente, da Verde, Espaço Síndico. Eu sempre tive o sonho de trazer, de devolver um pouco para o mercado, para o mercado condominial, tudo aquilo que ele traz de bom para a gente, né? É um assunto que a gente gosta, eu amo trabalhar com condomínio. Então, esse podcast, assim, eu tô realizada. Trabalhei o dia inteiro, falei, nossa, eu preciso pensar um pouco no podcast à noite, não tô tendo tempo. Mas a hora que eu sento aqui batendo papo com colegas, com amigos queridos... Flui, né? Flui. E assim, eu acho que é uma troca de energia e de experiência sensacional, que faz bem pra gente e vai fazer bem para todos que nos ouvirem. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Fiquem aí preparados que eu vou chamá-los novamente. Tem muito assunto. É só uma horinha aqui, não dá tempo da gente falar tudo. Mas nós vamos marcar outros. E obrigada pelo carinho que vocês me passaram quando eu convidei. O Dr. Conrado passou, eu perguntei, vamos falar do quê? Ele me passou alguns assuntos e eu falei, direitos e deveres de condôminos. A gente só está ouvindo cobrarem do síndico. Vamos cobrar um pouquinho dos condôminos também. Exatamente. Então tá bom, gente? Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Clériston, você quer falar mais alguma coisa? Estou à disposição para servir. Obrigada, muito obrigada. Sempre, doutor. Os condomínios precisam de síndico assim. É isso aí. Tá bom? Obrigado. E não deixa de curtir, deixar o like, se inscrever no canal, né? Isso aí. Isso é muito bom. Isso é importante. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.